Bem-vindos todos à aula 7. Gente, a gente está chegando quase no final e o nosso propósito é que vocês tenham com clareza a tua capacidade financeira, o teu fôlego financeiro para uma transição de carreira. Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a um ano, 10, 20, 30 anos. Perfeito? Nós já revisamos todos os nossos orçamentos, as nossas receitas, as nossas despesas, os nossos ativos financeiros, os nossos ativos fixos e estamos prontos para projetar o futuro. Então a aula de hoje é como fazer essa projeção para os anos seguintes. E cada um de vocês tem a sua planilha, um em Excel, outra na mão, enfim, outra você puxou de algum site, todo mundo tem uma planilha que tem lá as suas despesas, as suas receitas, o saldo, os teus ativos fixos, os seus ativos financeiros, tudo isso dentro de um ano, ou seja, aberto mês a mês. Para aqueles que não conseguiram fazer os 12 meses, tem lá 6 meses, o que nos propicia a informação de qual é o nosso fluxo de caixa médio, ou seja, quanto eu gasto em um ano, quanto eu gasto em um mês. Tá? Se for um fluxo de caixa de 6 meses, você vai dividir por 6, se for um fluxo de caixa de 12, você vai dividir por 12, mas nós vamos ter essa média. Tá? Vamos falar um pouco de economia. Quando nós pensamos em projetar esses gastos, essas receitas para os anos seguintes, nós temos que entender que existe uma coisa que se chama inflação. Nos últimos meses nós tivemos até deflação, ou seja, inflação negativa. Mas, como projeção futura, eu aconselho vocês a trabalhar com uma inflação de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano. Por que o ano? Porque nós vamos trabalhar agora não mais de mês a mês, e sim de ano a ano. Então você vai ter uma coluna 2021, uma coluna 2022 e assim sucessivamente. Tá? Um outro fato que é importante, uma outra variável que é importante nós citarmos é a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil, hoje ela está fixada em 2%. Tá? O nosso Selic foi fixado em 2%. Nós estamos em agosto de 2020. Eu acredito até que essa taxa de juros volte a subir, mas não já, né? E o governo lançou aí de políticas monetárias para tentar fazer com que a economia se aqueça, ou seja, reduz a taxa de juros, as pessoas passam a ter uma propensão a consumo maior e isso gira a nossa economia. As pessoas compram mais, as indústrias precisam produzir mais, para produzir mais precisa dar mais emprego, quando dá mais emprego gera mais salário que compra mais e assim sucessivamente. Tá? A minha proposta é que nós trabalharmos para os anos seguintes com uma taxa de juros reais de 0,5%. Ou seja, todos os nossos gastos sofrerão uma inflação de 1,5% ao ano e todas as nossas aplicações financeiras, ou seja, o nosso capital financeiro, receberá uma valorização de 2% ao ano. Perfeito? Agora, gente, tem o seguinte, né? Nós estamos trabalhando com média do nosso último fluxo de caixa, seja ele de 6 ou de 12 meses. Nós estamos trabalhando com aquela média e nós vamos anualizar isso, né? Se for 6, eu tenho que multiplicar por 2 para ser um ano, ou os 12 meses estão aí abertos, nós temos quanto a gente gasta por ano. Mas tem coisas que vão acontecer ao longo dos próximos anos que podem não estar contemplados nesse ano base que nós utilizamos. Por exemplo, eu pretendo me casar. Tá bom, as despesas desse casamento não estavam lá dentro do ano, então você precisa projetar para o ano que você vai se casar as despesas do seu casamento. Vou ter um filho. Tá bom, vamos projetar isso. Meu filho vai entrar na faculdade. Quanto custa isso? Isso não está na sua média. Então, todas essas informações do tipo, vou ter um bônus que eu vou receber daqui a 2 anos. Então, você vai ter que jogar daqui a 2 anos esse bônus. Enfim, todas as informações que não estão na sua média, você vai ter que considerar nos anos seguintes, nas linhas correspondentes. Tá claro? Vamos imaginar, inclusive, que você vai ter dentro da tua carreira, você já prevê um aumento salarial, porque você acredita que daqui a 2 anos você vai estar numa nova função. Então já vamos majorar a tua remuneração dos próximos 2 anos, lá do segundo ano, né, já com uma correção. Poxa, eu ganhava 5 e eu pretendo ir para o cargo X que ganha 7, então o teu salário lá você já coloca 7. Ou seja, vamos fazer uma projeção
olhando para os próximos anos e tentando prever o que vai acontecer na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Essas projeções todas, ano a ano, no final de cada ano, isso vai te trazer um saldo positivo ou um saldo negativo. Ou seja, tua receita vai ser maior que a tua despesa, vai ser um saldo positivo, que este valor você vai alimentar o teu capital financeiro, ou seja, as suas aplicações financeiras. Obviamente que se nessas projeções o teu saldo passa a ser negativo, você vai começar a utilizar um pouco do teu capital financeiro até então poupado. Então você vai começar a diminuir esse capital. E até quando eu faço essa projeção? Essa projeção você vai fazer até o ano em que você pretende fazer a sua transição de carreira, tá? Vamos supor que você tem 30 anos e pretende fazer a sua transição de carreira com 55. Quando você vai fazer isso? Com 55 anos, ou seja, mais 25 anos. Então você vai fazer essa projeção da média anual com todas essas entradas e saídas que você imagina da tua vida pessoal e da tua vida profissional nos próximos 25 anos. Fechando lá os 55 anos, você vai olhar para o seu capital e você vai ter lá todo o seu capital estabelecido, seja ele de ativos fixos, seja ele de aplicações financeiras. Perfeito? Então você já chegou ao momento da tua transição. Mas para por aí, Viguinho, o que eu faço depois dessa transição? Poxa, você vai estar com 55 anos, não vai? No exemplo que nós estamos dando. Vamos projetar que você vá viver 100 anos. Gente, isso é mais do que natural, dada a evolução da medicina, dada a evolução do mundo. Então, vamos trabalhar com uma planilha que leve até os seus 100 anos. Se você tem 55 anos, você tem mais 45 anos pela frente, perfeito? Então, você vai pegar, neste momento, todos os seus ativos futuros. Se lembra dos ativos futuros? Que foi a sua indenização, o teu aviso prévio, as tuas férias pendentes, todos os teus bônus, a multa do fundo de garantia, o próprio fundo de garantia, tá? Vamos olhar para os teus ativos fixos, aquilo que é passível de venda. E você já veio valorizando eles, ok, com a inflação. Então vamos passar isso tudo para grana, dinheiro. Vamos transformar tudo que é possível em dinheiro no momento da sua transição. As aplicações financeiras e seus ativos fixos. Ah, minha casa eu vou passar? Não, a tua casa você vai continuar morando nela, você não vai vender a tua casa. Você vai permanecer com ela, tá? Aquilo que é passível de venda. Você tem um bolo de dinheiro quando você completou 55 anos, tá? Esse bolo de dinheiro vai se constituir no seu capital financeiro. Capital esse que vai ser utilizado para, eventualmente, sanar déficits futuros quando você fizer a tua transição. Perfeito? Como é que é isso, Veguinho? Pois bem, quando você se fizer a sua transição, você vai ter algumas receitas. Por exemplo, a tua aposentadoria oficial. Tem lá um valor que você vai passar a receber. A tua aposentadoria de previdência privada tem outro valor que você vai passar a receber. Aquele teu capital financeiro, aquele bolo, ele vai gerar todo ano uma receita, concorda? Que na nossa projeção aqui é 2%. Quando você soma essas três receitas, e eventualmente você pode ter até outras receitas, tá? Como aluguel, etc. Quando você soma essas receitas e deduz do seu orçamento corrigido, você vai ter um saldo. Será um saldo positivo ou negativo? Vale a mesma regra. Se for um saldo positivo, ou seja, tuas receitas são maiores que a tua despesa, você alimenta o teu capital financeiro. Soma lá no teu capital financeiro. Se essa conta é negativa, você puxa o dinheiro de lá, porque você vai precisar viver, e reduz o teu capital financeiro. Como você está fazendo uma projeção até os 100 anos, vai chegar um determinado momento, se a tua conta é negativa, que você vai acabar com o teu capital financeiro, perfeito? É nessa data, é com essa idade que esgota as suas reservas financeiras e você passa a viver apenas com a tua receita de uma previdência oficial ou eventualmente com a tua receita de uma previdência oficial mais a previdência privada, perfeito? Então isso você detecta nesta projeção de 100 anos. Mas vale aqui uma observação. Eventualmente você criou um capital que apenas com o rendimento somado às receitas é o suficiente para você viver. E aí, meu amigo,
praticamente você vai viver até os 100 anos com as suas reservas financeiras. Importantíssimo, pessoal, importantíssimo. Aquele bolo de dinheiro que se concentrou lá como o seu capital financeiro para a tua transição, que é nada mais, nada menos que não pode vender, transformado em grana, ele tem um valor que ao longo da sua jornada para a apuração do momento de transição e da tua jornada até os 100 anos, ele tem um valor que nós temos que comparar com o valor de hoje, para você ter uma base, porque aquele valor ele cresceu, ele foi inflacionado. Lembra que o juro era de 2%? Você levou aquilo a 2%. A gente precisa trazer isso na data de hoje para a gente comparar aquele capital com o capital que você tinha hoje. Tá? Nos 25 anos para chegar nos 55, eu tinha 30, mais 25 para chegar nos 55, você pega aquele bolo de dinheiro que tem lá e divide por 1,4510. O que é 1,4510? 4510 é a inflação do período de 25 anos. Tá? A mesma conta você vai fazer se sobrou dinheiro nos 100 anos. Você vai pegar aquele bolo de dinheiro que sobrou nos 100 anos e vai dividir por quanto? Por 2,8355, que nada mais é do que a inflação desses 65 anos, que nós estamos estimando em 183,55%, 1,5% ao mês. Tá? Nosso orçamento otimizado, as nossas receitas otimizadas, é só projetar esses valores médios anuais para os anos seguintes. Tá? Obviamente que acumulando lá no final o nosso capital financeiro, e para ter uma análise mais criteriosa, mais clara, é trazer aquele saldo ao valor de hoje, deflacionando, obviamente, aquele capital. É essa a aula de hoje. É isso. Agora, vocês podem estar me perguntando o seguinte: poxa, Veguinho, mas no meio desse período vai acontecer 1 milhão de coisas. Eu sei que vai acontecer 1 milhão de coisas, tá? A nossa aula 8 é a aula de ajuste desse orçamento, porque isso é um orçamento que você vai fazer vários ajustes durante a tua jornada, seja durante a tua jornada de trabalho para a transição, seja pós-transição. E nós vamos falar sobre isso, fiquem tranquilos. Caso tenham alguma dúvida, me escrevam que eu posso ajudá-los nessas contas ou clarear um pouco mais essas projeções futuras. Eu sei que é um pouco complicado, mas nós vamos ter que passar por isso, perfeito? Eu espero vocês na aula 8. Dúvidas, luiscarlosveguin@gmail. Usem essa semana para olhar por que o saldo foi aquele, por que só sobrou aquilo, ou por que sobrou tanto aquilo, tá? Dá muito dinheiro, dá uma analisada em tudo isso e pode, inclusive, simular, né? Você pode, inclusive, simular, aumentar essa inflação, aumentar a taxa de juro real, ou não vender um bem, enfim, tem 1000 coisas que você pode ajustar um orçamento, tá? Tem 1000 coisas que você pode fazer aí nessa projeção, tá bom? Aguardo vocês na aula 8, tá bom? Abraço!